Pode ser, os irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos porque o Senhor é o nosso Deus. Graças te damos porque o Senhor prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente na pessoa do Espírito Santo. E nesta noite, todos os teus filhos que aqui vieram serão abençoados por ti. A mim que vou ministrar a tua palavra, me dê a tua bênção, me dê a tua graça, me dê a tua unção. Os teus filhos não vieram aqui para ouvir um homem, vieram para ouvir o teu profeta. E é isto que eu quero nesta noite ser, Senhor. Sê conosco, ó Pai. Visita aqueles teus filhos que gostariam de estar conosco, que estão impedidos. Visita-os neste momento. Permita, Deus, que na próxima quinta-feira eles também estejam aqui conosco. Senhor, meu Deus, é em nome de Jesus que te pedimos. Amém. A semana passada, nós fizemos a gravação na segunda-feira e, conforme a Cida estabeleceu, depois de ministrada todas as aulas, a gravação é liberada. Isto porque nós temos muitos alunos que gostariam de estar conosco e estão sendo ainda impedidos. Então, nesta semana, nós estamos gravando a aula hoje, e essa aula depois de sábado, caso você queira acessar, a Cida libera através do WhatsApp. Lição de número 5. Vamos, nesta noite, estudar o livro do profeta Jeremias, um livro com 52 capítulos, mais Lamentações, com 5, apenas 57 capítulos. Preliminarmente, vamos fazer uma visão panorâmica do tempo de Jeremias até onde as suas profecias alcançaram. Do tempo de Jeremias até o alcance final da sua profecia. Jeremias começou a profetizar, ainda novo, com 20 anos, no tempo do rei Josias. Josias começou a reinar em 640, reinou até 609, e a Bíblia diz que Jeremias começou o seu ministério no 13º ano de Josias, portanto, no ano 627. Profetizou em todo o reinado de Josias até o ano 609. Josias foi morto em 609 e Jeremias profetizou no reinado do seu filho mais velho, Joacás, que reinou apenas 3 meses. Na sequência, o segundo filho de Josias assume o reinado, o Joaquim. Joaquim vai reinar de 609 até 597. Morrendo Joaquim assume o trono o rei Joaquim. Joaquim teve um reinado rápido. A Bíblia fala em 3 meses, e 10 dias. Então Joaquim reinou apenas 100 dias. Na sequência, nós temos o rei Zedequias, que vai reinar de 597 a 586. Agora, Judá vai para o cativeiro. Mas Babilônia nomeia um governador. Agora não é rei mais. Israel perdeu a autonomia política. Israel perdeu a autonomia administrativa. O profeta Oséias diz que Israel ficaria muitos dias sem rei, sem profeta e sem sacerdote. Então, no ano 586, Judá ficou sem rei. Oséias diz que seria muitos dias. Nós veremos até quando foram esses muitos dias. O governador Gedalia governou 7 meses, foi assassinado. Agora, então, Judá está no cativeiro. Vai ficar no cativeiro 70 anos, sob o domínio da Babilônia. Permanece no domínio da Babilônia até a queda do Império da Babilônia.
539. Agora, o povo Judá vai ficar sob o domínio dos Medo-Persa, de 539 até 331. 331 cai o Império Medo-Persa e sobe o Império Grego. Judá, o reino de Judá, permanece agora debaixo do domínio do Império Grego. Em 146 cai o Império Grego, assume o Império Romano. Judá permanece sob o domínio do Império Romano. No ano 70, o reino de Judá foi espalhado pelo mundo todo. Espalhou por todo o mundo. Mas em 1897, Theodor Herzl é inspirado por Deus, escolhido por Deus, e ele começa um movimento chamado movimento sionista. Esse movimento procura incentivar os judeus a voltar para a terra. Era o tempo de voltar. Eles começam a voltar. Isaías fala que começaram de navio, depois de avião, e o Isaías usa a expressão pomba. Então, o reino de Judá voltou para a Palestina. Mas no ano 70, são espalhados pelo mundo todo. Agora, com o movimento Theodor Herzl, começa a retornar. Ainda estão retornando. Muitos judeus, ainda espalhados pela terra, continuam a retornar. E, na sequência, eles estão esperando o Messias. Estão esperando o Messias. E nós sabemos que, com o arrebatamento da igreja, vai levantar o anticristo. Israel vai receber o anticristo pensando ser o Messias e vai fazer com ele uma aliança. Sabemos pela escatologia que essa aliança foi feita por 7 semanas e no meio da semana, conforme disse o profeta Daniel, então até a primeira metade do reinado do anticristo, Israel vai ter paz. No meio da semana, conforme disse Daniel, 3 anos e meio depois, o anticristo vai romper com eles. Agora começa a grande tribulação. Israel passará por 3 anos e meio de grande tribulação. Aí então, capítulo 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus retorna à terra, juntamente com a igreja. Capítulo 19 de Apocalipse, ele volta à terra, juntamente com a igreja, e vai fazer o julgamento das nações. Capítulo 25 de Mateus. As nações que trataram bem Israel, as nações que trataram bem Israel vão entrar no milênio. As nações que foram hostis a Israel vão ser destruídas. Agora, então, o alcance final do livro do profeta Jeremias. Capítulo 23. Então, aqui, a profecia de Jeremias vai até o milênio. Então, no capítulo 23, nós temos aqui um alcance final da profecia de Jeremias. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Este renovo justo fala de Jesus. E o profeta Jeremias aqui está falando do milênio. Sendo rei, reinará. E exercerá o juízo e a justiça sobre toda a terra. Então, este é o alcance final da profecia de Jeremias. Jesus reinará 1000 anos e depois, então, nós temos os acontecimentos finais que não foram tratados por Jeremias. Então, é uma visão panorâmica. Jeremias começou a profetizar em 627 e a profecia dele alcança até o milênio, passa pelos nossos dias e avança ainda para o futuro. Um grande profeta.
Nesse livro, eu não vou focar a história. Você tem aí um resumo de cada reinado. Mas para falar dos reis, a Fatesa tem 2 livros. O primeiro, História de Israel 1, começa com 7. Adão gerou 7, 7 gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Jared, Jared gerou o Malael, Malael gerou Noé, Noé gerou Matusalém, e Matusalém gerou o Enoque, depois Malael, Matusalém, Malael, chega em Noé. De Noé, depois, passa para Abraão, Isaac e Jacó. Então, a história de Israel começa com 7. É dessa linhagem santa. Aí nós temos 2 linhagens. A linhagem santa de 7 e a linhagem maligna de Caim. É da linhagem de 7 que Deus formou a nação de Israel. Vem desde 7 numa linha reta, até chegar em Jesus. Então, toda a história de Israel 1, vai de Adão até a divisão do reino, até 930. 15 juízes, cerca de 300 anos, depois 120 anos de 3 reinados no Reino Unido, Saul 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos, agora chega no ano 930. 930 o reino é dividido, aí começa a história de Israel 2. Começa no ano 930. Vai falar sobre os 19 reis e uma rainha do sul. Então, toda a história, datas, você vai ter, quem ainda não passou por esse livro, você vai ter 2 livros completos da história de Israel, começando com Adão e terminando no milênio. Você não vai precisar comprar mais livro. Então, aqui nós temos 5 reis. Jeremias conviveu com 5 reis. Jeremias conviveu com o Josias até 609. Jeremias conviveu com o Joaquim, 609 até 597. Josias conviveu com Joaquim, 100 dias. 5 reis. Jeremias conviveu com Zedequias. E depois Jeremias conviveu com o Gedalia. E segundo a história, ele foi levado para o Egito e lá ele foi apedrejado. Porque o povo, o que restou na terra, mesmo aqueles que restaram na terra, continuaram com a idolatria. E consta a tradição que lá no Egito, Jeremias denunciou a idolatria e acabou sendo apedrejado. Então, aqui nós temos uma visão geral. Então, nós não vamos focar a história. Nós não vamos focar a história. Não vamos falar em datas. Vamos focar o homem chamado Jeremias. Nós vamos desenvolver esta aula focado num homem chamado Jeremias. Vamos aprender muita coisa com Jeremias. Vamos extrair do seu ministério assuntos importantes para a nossa vida espiritual. Conhecer toda a história, conhecer as datas, é bonito, mas vai nos ajudar muito pouco na vida espiritual. Mas se nós entendermos a vida de Jeremias, se nós soubermos tirar os exemplos de vida dele, é isto que eu quero. Eu quero que a gente estude a Bíblia para tirar proveito espiritual. Não errar onde eles erraram e acertar como eles acertaram. Então, nós vamos começar aqui falando de Jeremias. Vamos começar no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, nós temos as primeiras informações. O pai dele era um sacerdote, Ilquias. Ele morava numa cidade pequena, Tecoa, 4 quilômetros a norte de Jerusalém. E
morando numa cidade pequena. Ele era um aldeão. Vamos entender que quando Deus tem um propósito com uma pessoa, essa pessoa esteja onde estiver, Deus vai encontrá-la no tempo de Deus. Quando Deus tem um propósito com a pessoa, Ele vai encontrá-la no seu tempo, esteja onde estiver. Deus tinha um propósito com Abraão. Deus foi buscar o Abraão lá na Caldeia. Deus tinha um propósito com Moisés. Moisés disse que a vida do homem é de 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Moisés agora já passou de 70, está com 80. Moisés não tem nenhuma imaginação, nenhum pensamento do que Deus ainda tinha reservado para ele. Então, com 80 anos, Deus encontrou o Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro. Então, quando Deus tem um propósito numa vida, Ele vai encontrá-la no seu tempo. Deus tinha um propósito na vida do Abraão, encontrou Abraão. Deus tinha um propósito com Moisés, encontrou Moisés. Deus tinha um propósito com Enoque, encontrou Enoque. Deus tinha um propósito com Paulo, encontrou Paulo. Então, esteja onde estiver, aquele homem que está no projeto de Deus vai ser encontrado por Deus, no tempo de Deus e onde ele estiver. Deus tinha um propósito com Timóteo. Deus foi encontrar o Timóteo lá. Deus tinha um propósito com Jeremias. Jeremias é um aldeão. Jeremias não é conhecido. Jeremias não é ninguém em Jerusalém. Mas Deus sabia onde o Jeremias estava. Então, se Deus tem um propósito com você, senta, descansa e espera. No tempo de Deus, Deus vai encontrar você. No tempo de Deus, Deus vai capacitar você. E ainda nós temos aqui, Jeremias está com 20 anos, quando o Senhor o encontra. O Jeremias, essa chamada do Jeremias aqui, tem um ensino bonito para nós. Deus encontrou Jeremias aqui, ainda, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui nós temos um destaque. O Jeremias nasceu predestinado por Deus. Ele nasceu predestinado por Deus. Ele não teria como fugir. Ele foi predestinado. É claro que esta predestinação não vai entrar em choque com a nossa doutrina. A doutrina da minha igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, segue o princípio do livre-arbítrio, que dizem ser a doutrina de Jacó Armínio. Jacó Armínio, aqui nesta igreja, é um ilustre desconhecido. Eu nunca vi ninguém falar do Jacó Armínio. Eu também nunca falei. Mas dizem que nós seguimos a doutrina do Jacó Armínio, que fala do livre-arbítrio. O homem é livre para escolher. Mas os calvinistas creem no determinismo. Agora, a doutrina da salvação, aqui não há choque nenhum com os metodistas, não há choque nenhum com os presbiterianos, não há choque nenhum com os batistas tradicionais. Eles têm a doutrina deles. Nós temos a nossa. Então, nós discordamos em ponto secundário. A doutrina da salvação para os calvinistas é a mesma nossa. O Salvador é Jesus. A doutrina da redenção para os calvinistas é a mesma nossa. A redenção é pelo sangue. A doutrina da trindade dos calvinistas é a mesma nossa. Deus é trino. Então, quanto à doutrina da salvação, nós não discordamos. Discordamos em ponto secundário como este. Nós cremos, eu não posso negar. Se alguém disser, Jeremias nasceu predestinado, eu não posso negar, está escrito aqui. Deus está dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei.
e as nações te dei por profeta. Como é que eu vou discutir isso? Ele foi um homem predestinado. José foi um homem predestinado. Moisés foi um homem predestinado. Paulo foi um homem predestinado. Então, nós cremos na predestinação como exceção. Não cremos na predestinação para a salvação. Então, esse detalhe precisa aqui ser destacado. Qual foi a reação de Jeremias? Isto é ensino para nós. Talvez não para vocês, mas vocês vão poder passar para outro. Talvez vocês não precisariam ouvir o que eu estou dizendo, mas vocês vão poder passar para outros. Quando Deus vai ao encontro de Jeremias, é Deus que vai ao encontro. Não foi Jeremias que foi à procura de Deus, foi Deus que foi à procura dele. Então, não é você que vai procurar Deus para se oferecer. Deus, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. Não é você que vai, é Deus que vai à sua procura. Então, o que nós temos que fazer na igreja é ficar fazendo a obra que foi colocada para fazer, e se Deus tem um propósito conosco, Deus vai nos encontrar onde nós estivermos e no tempo de Deus. Agora, a reação do Jeremias. O Jeremias, em nenhum momento, ele se sentiu capaz. Quando Deus falou com ele deu várias desculpas. Ele não se julgou capaz. Ele vai aqui apresentar os seus argumentos. Ele vai dizer: então disse eu, Senhor Jeová, eu não sei falar. Eu sou uma criança, ele está com 20 anos. Eu não sei falar. Deus não chama quem sabe, irmão. Deus ensina aqueles que Ele chama. Então, hoje parece que existe na igreja pessoa que acha que estão capacitados, acha que estão preparados. O pastor não está vendo. O pastor, eles acusam o pastor. Eles pensam que estão preparados. Então, quando o homem pensa que está preparado, é porque ele não está preparado. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Então, vamos aprender aqui com Jeremias. Se você ainda não foi chamado, e se algum dia sentir a chamada de Deus, se você estiver realmente preparado, você vai entender que você não está pronto. O Jeremias disse: eu não sei, não, deixa comigo. Deus prepara aqueles que Ele chama. Então, esse destaque aqui é importante para a nossa vida espiritual. Então, nós temos aqui que ele foi chamado, preparado e enviado. Versículos 7 a 10. Ele foi chamado, preparado e enviado. Não temas. Agora aqui o Senhor vai dizer, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Não diga que você não está preparada. Não diga que você não tem condições. Não diga. Deus é onisciente. Então Deus está dizendo, não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Esse detalhe também é importante. Aonde quer que eu te enviar, irás. Não somos nós que escolhemos. A escolha é de Deus. Eu queria Santo André, mas provavelmente é no Nordeste que Deus quer. Mas eu queria no Brasil, mas provavelmente é lá na Coreia do Norte que Deus quer. Então ele está dizendo, para onde eu te enviar, irás. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me, e disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pronto. Jeremias está preparado para começar seu ministério. Deu para entender? Então, este aqui. Agora nós vamos acompanhar a vida de Jeremias como um vaso nas mãos de Deus. Um vaso nas mãos de Deus. Você é um vaso nas mãos de Deus?
Você deseja ser um vaso nas mãos de Deus? Então vamos acompanhar a vida de Jeremias, para entendermos o que Deus tem preparado para os seus vasos. Ser um vaso nas mãos de Deus. Tem muita gente que está, eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Então vamos ver o que pode acontecer na vida de um homem que é um vaso nas mãos de Deus. Vamos aprender aqui com Jeremias. Jeremias foi dos profetas o mais odiado de todos. O mais odiado. Você quer ser um vaso nas mãos de Deus? Jeremias foi o profeta mais odiado. Ninguém gostava dele. Nós vamos ver o que aconteceu com Jeremias. Então vamos ver aqui alguma coisinha que aconteceu com ele. Versículo 1 a 10. Versículo 1 a 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que és que vês, Jeremias? Agora Deus vai confirmar a chamada. Mas a chamada dele, o trabalho que Deus tinha para ele ia fazer muitos inimigos. Ele ia se tornar o profeta mais odiado. Então, ser um vaso nas mãos de Deus pode significar passar por onde Jeremias passou. Na sequência aqui, vamos ver, ele não falava o que o povo queria ouvir. Ele não falava o que o povo queria ouvir. Então, a sua própria família, capítulo 11, verso 21. Capítulo 11, verso 21. 11, 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca do homem de Anatote. O homem de Anatote é o Jeremias. Vai falar da família dele. Que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos, na terra dele, entre os parentes dele. E ele foi ameaçado de morte. Isso é um preço que um vaso pode pagar. A própria família do Jeremias queria matá-lo. A própria família de Jeremias queria matá-lo. Então nós temos aqui, na sequência, porque a sua missão, capítulo 11, verso 21, a família. A sua missão, para ser um homem de Deus, nós não podemos procurar ser agradável. Educado, sim. O homem de Deus precisa ser educado. Mas precisamos estar prontos a falar aquilo que o Senhor quer que fale. Vamos ver o que aconteceu em relação a Pazur. No capítulo 20. Vamos acompanhando aí o que significa ser um vaso nas mãos de Deus. O que aconteceu com Jeremias. Capítulo 20. Pazur fere a Jeremias e mete-o no cepo. Pazur era o chefe do templo. Pazur, filho de Amel, sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Ele foi agredido por Pazur. Um homem apanhar, não é muito bom, né? O Pazur o agrediu, o Pazur mandou prendê-lo aqui, surrado, preso, com correntes,
entendendo aqui o que está escrito de uma forma, ele foi surrado, preso com corrente no portão do templo e passou a noite lá, exposto à execração pública. Agora, um homem passar por isso, um homem apanhar já é ruim. Agora ele foi surrado, preso com corrente e amarrado lá na porta do templo, uma das portas de Jerusalém. E lá ele ficou toda a noite. Isto pode significar ser um vaso nas mãos de Deus. Isto pode significar ser um vaso nas mãos de Deus. Você é um vaso. Você deseja ser um vaso nas mãos de Deus? Vamos ver aqui mais o que aconteceu. Ele não era... O sofrimento dele foi tanto porque ele não falava o que o povo queria ouvir. Tem muitos obreiros hoje que estão bem, tranquilos, porque eles falam o que o povo quer ouvir. Se você falar o que o povo quer ouvir, você vai ser endeusado, você vai ser aplaudido. Jesus começou no dia anterior, do outro lado do mar, teve peixe, teve pão, foi uma bênção. No outro dia de manhã, todos procuraram Jesus. Tem peixe, tem pão, tem comida, tem coisa boa, todos procuraram Jesus. Mas Jesus tinha passado para o outro lado do mar. Todos foram atrás dele. Todos foram atrás dele. Chegando lá, encontraram Jesus. Aí Jesus começou, era um culto de doutrina. Um culto de doutrina. Jesus começou a ensinar. E, de repente, o pão e o peixe. Quando é que vai sair? Não tinha pão nem peixe. Daí a pouco começaram a escapar. Um foi saindo, outro foi saindo, outro foi saindo, outro foi saindo. E Jesus não parou, não. Quando ele viu a multidão indo embora, ele não mudou o discurso. Tem pregador que muda o discurso. Eu já vi falar. Estão pregando uma mensagem, de repente ele percebe que não está sendo muito aplaudido. Ele muda o discurso e vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Aí vem, glória, aleluia, ainda... Jesus não mudou o discurso. De repente, só ficaram os apóstolos. Ele também não disse que eles tinham que ficar. Ele também disse, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Aí os apóstolos tinham convicção de que eles estavam seguindo Jesus não pelos peixes, não pelos pães. Eles entenderam, para quem iremos nós? Para quem? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Então aqui agora vamos ver o que aconteceu. E o sofrimento dele foi tanto o sofrimento dele, que ele, no capítulo 20, esse capítulo 20 aqui vai ser muito interessante. Jeremias não era um doente mental, não. Na psicologia, nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos o masoquista, temos o sádico, que gosta de ver as pessoas sofrendo. Mas o masoquista o masoquista gosta de sofrer. O masoquista gosta de sofrer, ele sente prazer na dor. Jeremias não era masoquista, não. Jeremias não tinha problema mental, não. O sofrimento não era agradável para ele, não. E ele sentiu isso, e chegou a um ponto que ele não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais. O sofrimento era tanto que ele não estava aguentando. Então, ele não era um masoquista, ele não tinha prazer na dor, não. Agora, ele vai confrontar Deus, e vai abrir o coração com Deus. Então, aqui nós temos no capítulo 20, que ele vai falar com Deus, versículo 7. Ele vai abrir o coração com Deus. Abrir o coração com Deus é muito bom, irmão. Tem gente que abre o coração com a pessoa errada. Ele foi sincero com Deus. Ele vai dizer aqui para Deus, na minha tradução, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Deu tudo errado.
Porque desde que falo, grito e clamo, violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Ele está ameaçando abandonar o ministério. Está dizendo, Senhor, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele disse, o Senhor me iludiu. Ele foi sincero, ele abriu o coração. Abrir o coração diante de Deus é muito bom. Tem pessoas que estão abrindo o coração com pessoas erradas. Não abra o seu coração com pessoas que você não tem absoluta confiança. Não abra o seu coração. Se você tem absoluta confiança no seu pastor, abra o seu coração com ele. Se você tem absoluta confiança no seu pai, na sua mãe, abra o seu coração com ele. Se você tem absoluta confiança em algum irmão, abra o seu coração com ele. Do contrário, não abra o seu coração com pessoas estranhas. Jeremias não tinha com quem abrir o coração. A própria família queria matá-lo. O sacerdote, agora aqui, é o próprio sacerdote que hoje profetizou, e então só restou para ele Deus. Ele abriu o coração com Deus. E ele ameaçou abandonar o seu ministério. Perceba que ele vai confessar aqui, versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome. Pronto. Ele disse que ia esquecer de Deus, e não ia mais falar do seu nome. Mas ele está abrindo o coração com Deus. Está abrindo o coração com Deus. Se ele estivesse abrindo o coração com o homem, Satanás ia aproveitar a brecha. Ele está abrindo o coração diante de Deus. É Ele Deus. É Ele Deus. Você pode ter confiança no seu Deus. Sozinho com Deus, abra o seu coração. Se tiver alguma mágoa, conte para Deus. Se precisar de alguma coisa, se achar que Deus, abra o coração. E agora, quando ele diz que ele está pensando em abandonar o ministério, veja o que ele vai dizer aqui, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Estou pronto. Agora ele sentiu o poder de Deus na sua vida. Um fogo que estava queimando, parece que estava queimando até os ossos. Agora, ou ele agora se entrega, ou ele se acaba. Agora, Deus, é como se Deus dissesse, a decisão é sua. A decisão é sua. Mas ele não tinha por onde correr, ele foi predestinado para isso. Ele foi predestinado para isso. Mas se ele resistisse, Deus teria que respeitar o seu livre-arbítrio. Mas imediatamente ele reconheceu a sua falta e continuou. Isto significa ser vaso na mão de Deus. Você é um vaso? Você gostaria de ser um vaso? Se você tem que estar preparado para... Pode acontecer com você o que aconteceu com Jeremias. Jeremias era apenas um homem. Na sequência, vamos ver o que mais que aconteceu com Jeremias. Tudo isto está em razão do capítulo 3, versículo 14 e 22. Veja aqui o que foi que Deus mandou ele falar. Capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, eu vos tomarei a um de uma cidade e a dois de outra. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então, ele falava aquilo que Deus mandou ele falar. E ainda mais aqui, no versículo 22, voltai, olha, Deus mandou ele falar isso. Voltai, ó filhos rebeldes. Voltai, ó filhos rebeldes. Eu curarei as vossas rebeldias. Essa mensagem foi dura. Ele não está passando a mão na cabeça do judeu, não. Ele está entregando a mensagem que Deus mandou. Voltai, ó filhos rebeldes.
Isto custava para o profeta grande sofrimento. Então, se você é um vaso nas mãos de Deus, e se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, não espere louvores de homem, não espere elogios de homem. Agora, se você quer elogios, fala aquilo que as pessoas querem, só que você não será um vaso. Agora, a escolha é do homem, a escolha é do homem. Isto significa ser um vaso nas mãos de Deus, ter que enfrentar situações, às vezes, gravíssimas. Capítulo 26, verso 11, eu mostrei para vocês que a própria família dele queria matá-lo. Agora, outra coisa, ser um vaso nas mãos de Deus. Capítulo 16, versículo 1 e 2. Capítulo 16, versículo 2. Jeremias foi um vaso nas mãos de Deus. 20 anos, um jovem sonhador. Todo jovem deseja chegar um momento de encontrar uma mulher, namorar, noivar, casar. Certamente o Jeremias também tinha esse sonho, é o sonho de todos. Ele já está com 20 anos e agora ele tem um sonho. Mas para ser vaso nas mãos de Deus, às vezes nós temos que abrir mão dos nossos sonhos. Para ser um vaso nas mãos de Deus, às vezes temos que abrir mão do nosso sonho. Então Deus vai dizer a Jeremias aqui no capítulo 16, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceres neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais, que os gerarão nesta terra, morrerão. O cativeiro estava próximo, a ida para o cativeiro estava próximo. Então, o fato de Deus não permitir que ele casasse, ele está dizendo, não há mais futuro, não há mais futuro. O tempo do juízo está chegando. Agora, será que é fácil abrir mão disso? Aí Deus chega para ele, você não vai casar, você não vai ter uma mulher, você não vai ter filhos. Mas isso é pesado demais, né? Jeremias era um vaso nas mãos de Deus. Então, na vida de um vaso pode acontecer coisas inexplicáveis. Ele podia perguntar, meu Deus, por quê? Todos os jovens da minha cidade, você não. Você é um vaso das minhas mãos. Deu para entender? Vamos ver aqui mais alguma coisa que nós podemos destacar aqui do Jeremias. Mais alguma coisa. Agora, no reinado de Zedequias, ele passou pelo reinado no reinado de Josias, até que parece que a situação estava boa. Ele teve uma boa convivência com Josias. Do ano 627 até 609, ele teve uma boa convivência. O começo foi bom. Ele era amigo de Josias. Mas o Josias, agora eu vou abrir aqui um parêntese para falar um pouquinho aqui do Josias. Josias cometeu um erro que nós não devemos cometer. Josias cometeu um erro que nós não devemos cometer. Ele começou a reinar, ele tinha 8 anos, agora no ano 609, o Josias poderia ter um longo reinado, mas ele cometeu um erro. O faraó Neco, rei do Egito, estava indo combater a Síria e tinha que passar pelo território, não tem outro caminho. A Síria está no norte, o Egito está no sul, o Israel está no meio. Então teria que passar por ali. Mas o rei Josias cometeu um erro. E nós vamos aproveitar o erro dele para não errarmos onde ele errou. Qual foi o erro dele? O erro dele, nós podemos ver
Em Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Provérbios 26 e 17. Bíblia é um contexto. Você está aqui, de repente, você vai lá para outro livro. Provérbios, capítulo 26. Você conhece, mas vou repetir para você. Provérbio, capítulo 26 e o versículo 17. 17. 26, 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. O que passando se mete em questões alheias é como alguém que pega um cão pelas orelhas. O que acontece, irmão? Se você pegar um cão pelas orelhas, ele vai ferir você. O Josias se meteu numa encrenca que não era dele. Ele quis impedir o faraó Neco de passar por Israel. E o faraó Neco mandou dizer para ele: a minha briga não é com você, não tem nada com vocês, eu só estou de passagem. Mas o Josias resolveu impedir o exército de passar. A Bíblia diz que ele se disfarçou, entrou na batalha e foi ferido. Em consequência, ele morreu. 39 anos. Ele poderia ainda viver de acordo com as profecias, o tempo que Judá iria para o cativeiro, ele poderia viver ainda mais uns 20, 30 anos. Então, vamos mostrar para você, irmão, que o homem pode aumentar os seus dias. Eu tenho ouvido muita gente dizer que todo mundo nasce com um dia marcado para morrer. Parece que não é bem isso, não. Josias antecipou a sua morte. Josias poderia viver mais tempo. Então, eu vou mostrar 3 versículos para você. Eu tenho muitos. Eu vou mostrar um que, segundo a Bíblia, eu posso afirmar que o homem pode aumentar os seus dias. Provérbio 9:1. São vários versículos, mas não é esse o nosso assunto. O assunto é, nós estamos aqui falando Josias. Eu vou mostrar para vocês que nós não errarmos onde Josias errou. Então, Provérbios, capítulo 9, verso 1. Está escrito aqui. Provérbios, vamos ver, não é o 9. Provérbios, capítulo 9, 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Então, se nós formos fiéis a Deus, aqui está dizendo que Ele pode prolongar os nossos dias. Mas vamos ver também que esses dias que podem ser prolongados, esses dias também podem ser diminuídos. Salmo 55, versículo 3. Salmo 55, versículo 3. Não vamos errar onde o rei Josias errou. Ele está aqui no contexto da nossa lição. Salmo 55, versículo 23. 23. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue e fraude, não viverão metade dos seus dias. Homens de sangue e fraude não viverão metade dos seus dias.
Então, dependendo da nossa maneira de viver, o Senhor acrescenta ou o Senhor diminui. Mas isso é Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos ver se nós podemos sustentar isto no Novo Testamento. Capítulo 6, Efésios, versículo 1 a 3. 1 a 3. Ele está dando doutrina para os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. São duas. Primeiro mandamento com promessa. São duas promessas. Primeira, para que te vá bem. Filho obediente ao pai e à mãe. A Bíblia está dizendo que para que te vá bem, você ser feliz. Agora a segunda promessa. E vivas muito tempo sobre a terra. Duas promessas. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Há muitos filhos de crente que poderiam estar hoje conosco, mas já estão na eternidade. Por desobediência, não ouviu o pai, não ouviu a mãe, se envolveu com a marginalidade, se envolveu com droga, já está na eternidade. Então a obediência aos pais e às mães pode prolongar os nossos dias. E vivas muito tempo sobre a terra. Não vamos errar, irmão, onde o Josias errou. Jeremias, para ser um vaso nas mãos de Deus, Jeremias, eu vejo no Jeremias um médico na UTI, um médico cuidando de paciente na UTI. O médico sabe que não há esperança nenhuma mais. O médico tem certeza, não há mais nada que fazer. O enganador, o falso profeta, vai alimentar esperança, vai fazer com que a família alimente esperança. Lá os falsos profetas estavam fazendo isso. Mas o Jeremias, ele sabia que não havia esperança. Judá iria para o cativeiro. O profeta Osés falou sobre isto, que no tempo de Osés, que era o mesmo tempo de Isaías, ele diz que para Judá, naquela época, Babilônia era um leãozinho. Osés usa essa expressão, e tem muita gente que pensa que é uma expressão carinhosa. Não é bem carinhosa, não. Osés está sendo usado por Deus em profecia. Oséias, ele vai nos falar isto, que para Israel, para o reino do norte, o leão, para Efraim, 5:14, Efraim é outro nome do reino do norte. Na época de Osés dizia, para Efraim serei como leão. Pronto, chegou o tempo. Para Efraim ele será como leão. Não havia esperança mais para o reino do norte, e não houve. 722 o leão chegou, acabou com tudo, destruiu Samaria, levou o povo embora. Nunca mais o reino do norte voltou a ser reino. Então, no tempo de Osés, para Efraim, para o reino do norte, o leão já está pronto. Mas para Judá, ele disse que, para Judá, como leãozinho para a casa de Judá. Esse leãozinho ainda nasceria. Esse leãozinho, o profeta está falando do Império Babilônico. Nesta época que dominava o Império da Síria, o leãozinho nasceria no ano 336, quando o pai do Nabucodonosor, o rei era Assurbanipal, e o pai dele era governador de uma província. De repente morre o rei Assurbanipal, e o Nabopolassar, o pai do Nabucodonosor, assume o reinado. O leãozinho nascia, 336. Em 536. Em 512, o leãozinho já era um leão. Foi lá e acabou com o Império da Síria. Acabou, o leão estava pronto.
Agora, então, de 612 até 606, o leão viria. Então, a ida para o cativeiro era irreversível. Era irreversível. Jeremias conhecia todas as profecias de Isaías. Jeremias conhecia todas as profecias de Oséias. O cativeiro era irreversível. Então, ele, sabendo disso, que não há esperança nenhuma, ele procura aliviar a dor. É isso que o médico faz. O médico sabe que não tem mais esperança. Então, ele procura aliviar a dor, fazer com que a pessoa sofra menos. Então, o médico vai administrando sedativos. Agora, o falso profeta, não há esperança. Não vai acontecer. Então, eu vejo aqui Jeremias como um médico sincero, trabalhando no UTI, sabendo que o paciente não tem condição nenhuma de recuperação, ele procura aliviar a dor. Ele procurou fazer com que o rei Joaquim se entregasse. Ele procurou fazer com que o rei Zedequias se entregasse. Não tem como reagir. Então, ele aconselhava eles a não confrontar. O cativeiro é irreversível. Então, ele procurava aliviar a dor, queria que fosse menos traumática a ida. Ele queria que a ida para o cativeiro fosse menos traumática. Mas os falsos profetas alimentavam esperança. O falso médico sabe que o paciente vai morrer, mas às vezes fica alimentando a esperança da família. E às vezes até por questões secundárias, às vezes por interesses particulares. Então, Jeremias, eu posso ver no Jeremias como um vaso nas mãos de Deus, trabalhando numa UTI, sabendo que não pode fazer nada para mudar a situação, ele procura fazer com que a situação seja menos traumática. Há que se destacar isto no ministério do Jeremias. Agora vamos fazer um outro destaque aqui. Outro destaque. Aqui nós temos os falsos médicos. Um deles queimou a receita. Jeremias mandou uma receita para ele. Isso aqui está no reinado de Joaquim, capítulo 36, Jeremias 36, versículo 21 e 23. Jeremias escreveu e ele estava orientando, procurando fazer com que o povo não reagisse, e ele manda então uma mensagem ao templo, porque o povo estava... Os falsos profetas, esses falsos médicos de UTI, estavam divulgando para o povo que enquanto o templo estivesse de pé, não havia possibilidade nenhuma de cativeiro. A segurança estava no templo. Aí todo mundo correu para o templo. Aí Jeremias manda uma mensagem, lembrando: a segurança não está no templo, a segurança está no Deus do templo. E ele lembra o que aconteceu em Siló, lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Ele lembra o que aconteceu em Siló. Os israelitas não tinham condição nenhuma de enfrentar o exército dos filisteus, condição nenhuma. Então alguém teve a ideia de buscar a arca. Aí foram buscar a arca, trouxeram a arca e disseram: se a arca for diante de nós, nós vamos vencer. Agora a história diz o seguinte: os filisteus tomaram a arca e mataram os 2 filhos do Eli, e os judeus voltaram derrotados. Então, o profeta Jeremias tentou lembrar isto: olha, a segurança lá não estava na arca, estava no Deus da arca. A segurança hoje não está na arca, está no Deus da arca. Agora, nesse outro episódio que ele vai falar aqui, mandou uma carta, e foi lida no templo, e depois alguém levou para o rei, que não estava presente no templo. Então, aqui, capítulo 36, versículos 21 e 23. Capítulo 36, versículos 21 e 23. O rei Joaquim levaram o escrito, o rolo de Jeremias é lido no templo,
como título do capítulo 36, o rolo de Jeremias é lido no templo. Agora o rei não estava, mandaram lá para ele. Versículo 21, 36, 21. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, o escrito de Jeremias. E Jeude tomou o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos dos príncipes que estavam em torno do rei. Se ele ouvisse, se ele desse ouvido ao que Jeremias escreveu, a situação não seria tão traumática como foi. Então, Jeremias, um médico sincero, trabalhando na UTI. Agora, em vez dele atender, obedecer, veja o que ele fez aqui. Sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com canivete, cortou o rei com canivete de escrivão e lançou ao fogo. E cortou o rolo, jogou no fogo e queimou. Aquela receita que o Jeremias mandava para ele. Se ele tivesse dado ouvido, a situação dele seria outra. Então, esse é outro detalhe aqui que nós temos da vida de Jeremias, Mas Deus, agora um outro detalhe. Deus coloca, eu aqui tinha várias citações dos falsos profetas, aqueles que não tinham responsabilidade, sabendo que realmente o cativeiro era inevitável, eles estão procurando ganhar tempo. São os médicos que sabem que não tem mais jeito, mas fica tentando empurrar o problema. Mas o Jeremias, Deus colocou um homem ao lado dele. E aqui vamos ver a história desse homem. É muito bom. Um homem chamado Baruque. Página 118 aqui do nosso livro. Vamos ver aqui esse homem chamado Baruque. Página 118. Vamos mostrar para vocês que Deus coloca... Jeremias era odiado, não tinha amigos. Mas Deus colocou um auxiliar ao lado dele. Página 118, nós temos aqui essa história. Nós estamos aqui na página 119. Aqui na página 118, nós temos que Deus sempre coloca pessoas ao lado daquele que precisa de ajuda. Então, nós temos aqui informação que Deus encontrou, para Moisés, Deus colocou o Josué. Deus sempre faz isso. Ele colocou um auxiliar para Moisés. Josué foi fiel a Moisés. Isso aqui é para aqueles que têm sonho de chegar ao ministério. De repente, o pastor o consagra para diácono. Agora, se ele entender o que nós vamos dizer aqui, irmão, ele poderá ir a presbítero, a pastor. Se ele for um auxiliar, como foi Josué, 40 anos, em nenhum momento ele tentou tomar o poder de Moisés. Ele serviu a Moisés com fidelidade. 40 anos e foi fiel a Moisés. Quando Moisés morreu, agora Josué, capítulo 1, Deus disse, levanta-te agora. Moisés é morto, levanta-te agora. Pronto, chegou a vez dele. Ele soube ser fiel ao seu líder. Serviu por 40 anos. Quando Moisés morre, Deus vai falar que agora chegou a sua vez. Levanta agora. Deus colocou o Eliseu ao lado de Elias. O Eliseu foi fiel a Elias até o último momento. De repente, no final,
os dois estavam indo, se fosse nos nossos dias, o profeta Eli estava indo ministrar numa escola bíblica. Ele estava indo para uma escola de profeta. Os dois estavam juntos. Eliseu ao lado de Elias. De repente, o Elias subiu. Agora, chegou a vez do Eliseu. Deus colocou 2 homens ao lado de Paulo. Colocou Timóteo e Tito. Tito acompanhou Paulo desde que houve aquela reunião em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, ano 46. A partir de 46, o Tito estava ao lado de Paulo. O Timóteo entraria na segunda viagem missionária, ano 49. Agora nós vamos ver que Tito foi fiel a Paulo, Timóteo foi fiel a Paulo. O Tito estava com ele desde 46, Timóteo desde 49. Somente no ano 63, quando Paulo sai da prisão, passando por Creta, ele entrega a Tito a primeira igreja. De 46 até 63. Agora ele vai entregar uma igreja para Tito, uma grande igreja. Chegando em Éfeso, a igreja está com um problema. Agora ele vai entregar uma igreja para Timóteo. Está com ele desde 49. Estamos no ano 63. Então, quem sabe ser fiel ao seu pastor, irmão, será honrado por Deus. Quem sabe ser fiel ao seu pastor vai ser honrado por Deus. É isto aqui que nós vemos na vida do Baruque. Deus colocou o Baruque como auxiliar como auxiliar de Jeremias. Ele se dedicou a Jeremias. Ele serviu a Jeremias. A Igreja Católica Romana, reconhecendo o trabalho de Baruque, acabou colocando na sua Bíblia um livro de Baruque. Esse livro foi colocado no Concílio de Trento, 1545 a 1563. Ali a Igreja Católica tomou várias medidas. Uma delas foi colocar 7 livros a mais do Antigo Testamento. E um dos livros é o livro de Baruque. Na Bíblia Católica, depois de Lamentações de Jeremias, começa o livro de Baruque, antes de Ezequiel, 6 capítulos. Então, Baruque foi um auxiliar que soube ser fiel a Jeremias. E Deus sempre honra pessoas que sabem honrar o seu pastor. Então, aqui, é claro que vocês não precisam ouvir isto, mas fica como ensino. Eu acho que aqui não tem nenhum que é diácono, está querendo derrubar o pastor, não tem nenhum presbítero querendo tomar a escola do pastor. Se nós formos fiéis, Deus sabe nos honrar. Se formos fiéis, Deus sabe nos honrar. Então, ao lado de Jeremias, Deus colocou um Baruque. Ao lado de Moisés, Deus colocou um Josué. Ao lado de Paulo, Deus colocou um Tito e um Timóteo. Ao lado do pastor dessa igreja, Deus colocou muitos obreiros. E muitos não têm paciência de esperar pelo seu tempo. Às vezes antecipa e acaba se atrapalhando. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente o de acompanhar a vida de Jeremias, um vaso nas mãos de Deus. Se você deseja ser um vaso nas mãos de Deus, nós estamos passando aqui para você vários exemplos a ser seguido, vários exemplos. Vamos ver aqui mais alguma coisa que nós temos. Eu fiz aqui um roteiro para a gente não se perder muito. Agora, vamos falar aqui de uma guerrinha de profeta. Guerrinha de profeta. Nós estamos vivendo, isso aqui é importante para nós. A história se repete. A história que aconteceu no tempo de Jeremias está repetindo hoje. Então, nós vamos ver aqui os verdadeiros profetas e os falsos profetas. O verdadeiro profeta e os falsos profetas. Capítulo 14, verso 14 de Jeremias. Jeremias 14, 14. Ao que parece uma situação muito parecida acontecendo conosco no nosso tempo. 14, 14.
Deus está dizendo, é Deus quem está dizendo. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. E por que Deus não os matava? Se está profetizando falsamente, por que não mata? Esse não é o propósito de Deus. Deus podia matá-lo, né? Mas Deus deu o livre-arbítrio, ele quer errar. O problema é dele. Ele sabe que está profetizando falso. Então aqui Deus está dizendo, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são os que eles vos profetizam. Então Deus está atento. Deus sabe que estão fazendo isto. Deus sabe que estão fazendo isto. Agora, Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Ele sabe que é um falso profeta. Deus podia matá-lo. Não. Ele escolheu esse caminho. Ainda agora, do capítulo 24, nós vamos para o capítulo 23, versículo 21. Capítulo 23, versículo 21. É Deus que está falando. Versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor até que escute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas. Todavia, eles foram correndo. Essa história, mas está se repetindo, não é uma história que aconteceu no tempo de Jeremias. A Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia é um livro presente. É, como se diz, a palavra de Deus renova. Eu já vi muita gente dizer, a palavra de Deus renova cada dia. Será que renova? Se renova, ela fica velha, né? Se renova, ela tem que ser renovada. O que diz a palavra de Deus ela não renova, ela é nova cada dia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é nova cada dia. Então, o que aconteceu lá, é possível que esteja acontecendo hoje. Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo que não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e eles todavia, eles profetizaram. Eles chegam na frente. Se nós descuidarmos, eles chegam na frente. Eles vão correndo. E parece que os verdadeiros profetas vão devagar, né? Olha, é por isso, nós vivemos um momento aí, por falha nossa, por chegarmos depois, as heresias estão multiplicando cada dia. Eles chegam na frente. E quando você evangeliza uma pessoa, antes de você evangelizou, a pessoa se entregou para Jesus, logo chega primeiro do que os nossos ensinadores. Eles vão correndo. E nós paramos para pensar, será que vou, será que eu não vou, hoje eu não posso, essa semana não dá, mas eles têm tempo. E eles vão correndo. É Deus que está dizendo, não mandei, mas eles vão correndo. E mais, não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Agora vamos ver essa guerra de profeta aqui no capítulo 28. Capítulo 28. O que é difícil, o problema aqui, capítulo 28, uma guerra entre dois profetas. Isto aconteceu no tempo do profeta Jeremias, está no livro de Jeremias. Agora, isto, ao que parece, pode estar acontecendo hoje, porque a natureza humana não mudou. Então, aqui nós temos, então Ananias, o profeta, está escrito aqui, não está escrito falso profeta. Ananias, o profeta,
O povo tinha como profeta. Para o povo ele era profeta. Então Ananias, o profeta, Jeremias estava pregando uma mensagem ilustrada. Ele fez uma canga e estava entrando em Jerusalém com aquela canga no pescoço para mostrar para eles que o jugo não seria retirado. Aí então, quando Ananias viu Jeremias entrando com o jugo, vai lá, tirou da cabeça dele e quebrou. E ele vai dizer então aqui, então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor. Para ser Deus tem que ser Deus, né? A Bíblia diz que Deus é misericordioso, é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estão mentindo aqui. Assim diz o Senhor. O Senhor podia fulminá-los, né? O Senhor não disse nada. Eles estão usando o nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim quebrarei o jugo de Babilônia, de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois de 2 anos completo, de sobre o pescoço de todas as nações. Ele está dizendo, daqui 2 anos, Babilônia vai cair. Daqui 2 anos. O profeta Jeremias está dizendo. Então, eles escreviam na época. Jeremias estava em Jerusalém, ele escrevia para os cativos que estavam lá em Babilônia. E o falso profeta também. Aí hoje chegava uma carta do Jeremias. Desmancha, planta, construa casa, plantem, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Uma mensagem dura, vocês vão ficar 70 anos. No outro dia chegava uma carta da Ananias. Não construa casa não plante não. Daqui 2 anos vocês retornam. Assim diz o Senhor. E o povo ficava então numa situação meio complicada. Agora o Jeremias vai tomar uma providência. Mas veio Jeremias, o profeta. O problema aqui é que os 2 são profetas. Disse o profeta Ananias, disse o profeta Jeremias. O povo fica sem saber. E o povo gosta mais de ouvir coisas bonitas. O povo quer promessa. Se quiser encher a igreja, é só fazer promessa. Falar coisa bonita. Se falar de arrebatamento, falar de santificação, é problema. Faz promessa, pô. O povo gosta de ser enganado. Aqui nós estamos vendo isso aqui. O povo gosta de ser enganado. A mensagem de Jeremias era dura. Santificação, pureza, jejum, consagração, vida no altar, escola de teologia, escola dominical, culto de doutrina. Aí vem, não é nada disso, não. Isso aí é tudo bobagem. Aí começa a fazer promessa, né? Riquezas, saúde. É essa mesma mensagem. Os Ananias estão hoje no nosso meio. Os Jeremias também hoje estão no nosso meio. Agora aqui a Bíblia nos mostra qual foi o fim do Ananias. O homem pode enganar, irmão, mas o tempo de Deus também chega. O tempo de Deus também chega. Agora aqui o Jeremias vai dar uma mensagem dura para ele. Versículo 15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. É uma briga de profeta. Ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste com que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor. Agora sim, agora é o Senhor que vai dizer pela boca do profeta. Porquanto assim diz o Senhor. Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º dia. Então Deus é longânimo, misericordioso e bom. Mas Deus também se ira. E no tempo de Deus, Ele executa a justiça. Deus é amor, mas é também justiça.
Olha, agora nós temos aqui a lição 6. Nós já passamos por... Nós não acompanhamos aqui numa sequência. O livro é seu, tem muita coisa que eu não passei para vocês. O objetivo meu, esta noite, foi focar o profeta Jeremias. Como ele viveu, como ele fez, o que aconteceu com ele, porque ele é um homem. A natureza humana não mudou, mano. A natureza humana não mudou. Nós continuamos com a mesma natureza humana de Jeremias. O que deu certo para ele, pode dar certo para nós. Agora, se você quer ser um vaso, você poderá se espelhar aqui no Jeremias. É ele que escolhe o que você vai fazer. É claro que aconteceu com Jeremias, lá ser esbofeteado pelo sacerdote, ser amarrado, colocado lá no portão, exposto à execração pública. Aqui no Brasil não vai acontecer. Nós temos 90% de possibilidade de não acontecer. É claro que também não é impossível. As coisas podem mudar. Mas enquanto nós estivermos num regime que não seja um regime, que não seja o regime da China, que não seja o regime da Coreia do Norte, que não seja o regime de Cuba. Enquanto nós estivermos nesse regime de liberdade, embora essa liberdade não seja tanta assim, não vai acontecer isso com o pregador. Nenhum pregador vai apanhar em praça pública, nenhum pregador vai ser pendurado lá na parede, não vai acontecer. Porém, as almas lá na Coreia do Norte também precisam de salvação. O mundo islâmico precisa de salvação. A China precisa de salvação. A Venezuela precisa, Cuba precisa. E Deus pode mandar você para lá. Pode mandar você para lá. Então, se mandar você para lá, pode acontecer com você o que aconteceu com Jeremias. Você vai ser preso, você vai ser torturado, você vai ser morto. Existe essa possibilidade. Porque, para Deus, todas as almas são preciosas. Então, por enquanto, no Brasil, fique tranquilo. Desde que você não faça bobagem. Eu vi aí uma prisão de um pastor lá em Londres, e muita gente na internet se manifestou contra a prisão do pastor. O pastor estava pregando a palavra em praça pública e foi preso. O pastor em praça pública estava falando dos gays, estava combatendo os gays. Jesus nunca mandou ir falar mal de ninguém, não. Se ele estivesse pregando Jesus, se ele estivesse pregando o Evangelho, ele não ia ser preso. Ele está pregando o Evangelho. Mas ele está falando de gay, falando de homossexualismo na praça pública. Praça pública se prega o Evangelho. Se a pessoa crer, vir para a igreja, agora aqui, depois que estiver aqui na igreja, nós vamos fazer a nossa parte. Nós estamos aqui para ensinar o novo convertido. Agora, lá na praça pública, e lá, isso aqui é meninice, isso é falta de sabedoria. Praça pública, ir de pregar o Evangelho. Ir de pregar o Evangelho. Não é para falar mal da vida de ninguém. Não é para alimentar luta de classe. Então, ele foi preso em Londres com razão. Estava lá falando em praça pública, metendo a pau nos homossexuais. Foi preso. O segundo livro dele aí, Lamentações, segundo a história de Jeremias, como ela termina, ele estava em Jerusalém no dia da destruição. Como Nabucodonosor pensava, como ele procurava incentivar os reis de Judá a se entregar, ele estava fazendo trabalho de médico de UTI, ele queria tornar menos traumática a ida, e o Nabucodonosor pensou que ele era aliado dele. Então, quando veio o exército, Nabucodonosor deu uma ordem para o Jeremias, duas opções. Se ele quisesse ir para a Babilônia, ele ia ser bem tratado lá, ia ser honrado. Se ele não quisesse, ele podia ficar. A escolha era dele. Agora chegou o momento do homem de Deus tirar algum proveito. Se o homem não é homem de Deus, abriu para Jeremias uma oportunidade. Chegar lá no cativeiro, todo mundo cativo, e ele estava lá por cima.
Mas o homem de Deus não busca comodidade. E o Jeremias preferiu ficar. Segundo a tradição, foi levado para o Egito e lá foi apedrejado. Nós temos um outro detalhe que eu ia focar com vocês na vida de Jeremias, quando ele foi colocado no calabouço. E ao ser colocado no calabouço, eles desceram Jeremias ao fundo do poço. E não havia água, havia uma lama. E ele ficou afundado na lama. Depois alguém, o rei Zedequias, mandou tirar o Jeremias do calabouço. E lá no palácio, ele fez uma proposta para Jeremias. O Jeremias podia não voltar mais para o calabouço. Mas ele queria que o Jeremias profetizasse alguma coisa boa para ele. Se o Jeremias profetizasse alguma coisa boa, ele ia colocar o Jeremias em liberdade. Mas o Jeremias entregou a mensagem de Deus para ele. Ali, uma mentirinha santa ali resolvia. Uma mentirinha santa. É só ele dar uma profecia boa para Zedequias. Mentirinha santa, tudo bem. Mudou tudo. Mas o Jeremias não sabia. Mas Jesus diria depois, seja o vosso falar sim, sim. Se ele enganasse, se ele desse uma profecia boa, ele seria colocado em liberdade. Mas ele ministrou a palavra. E agora ele vai mostrar que ele é um homem, ele fez um apelo para o rei. Um apelo para que não devolvesse lá. Ele era um homem normal. Ele pediu ao rei clemência, não voltá-lo para o calabouço. Aí o rei permitiu que ele ficasse no pátio. Ele ficou no pátio. De repente arrumaram outra encrenca lá com Jeremias. E o Jeremias novamente volta para o calabouço. Agora Deus cria circunstância. Deus usou um etíope. Ficou sabendo da situação de Jeremias. Deus não ia permitir, ele estava lá para morrer lá. Mas esse não era o projeto de Deus. Aí Deus usa o etíope, ele vai falar com o rei sobre a situação de Jeremias. E o rei manda tirar o Jeremias do calabouço e ele vai ficar no pátio. Foi lá no pátio que ele estava quando Nabucodonosor chegou. Esse detalhe é importante. E o sofrimento desse homem. Desceram Jeremias para o calabouço. O calabouço era profundo. E lá no fundo tinha uma lama, ele ficou afundado na lama. Era para morrer ali. Jeremias foi um vaso nas mãos de Deus. Você é um vaso na mão de Deus? Você deseja ser um vaso na mão de Deus? Se desejar, pode acontecer o que aconteceu com Jeremias. Deus não permitiu que ele morresse lá. Então Deus usou um etíope. Deus sempre usa alguém em nosso favor, irmão. Quem é que ia dizer para o Zedequias que o Jeremias estava lá no fundo do poço? Agora ele é tirado honrado. Mas da primeira vez, com uma mentirinha resolvia. O rei atendeu o pedido, ele ficou no pátio, depois inventaram lá um outro rolo contra ele, prenderam de novo, agora desceram lá para o fundo do calabouço. Isto é ser profeta. Isso é ser homem de Deus. Há um preço, isso é ser um vaso nas mãos de Deus. Você quer ser um vaso? Não, vamos deixar aqui o livro o outro livro, 5 capítulos, é um acróstico. Ele pegou as 22 letras do alfabeto hebraico, colocou em perpendicular as 22 letras, e de cada letra ele começou a fazer um verso. Então aqui, Aleph, Bet, já vi pessoas dizendo, segundo disse Bet. Bet é a letra B do nosso alfabeto. Aleph é o A. Tal, a última letra deles é o nosso Z. Então, Lamentações é um acróstico. Jeremias era também poeta. O capítulo 5 não é um acróstico, mas o capítulo 5 também tem 22 versículos. 22 versículos, 22 letras do alfabeto hebraico. Eu acho que, para mim, foi muito bom estar com vocês. Nós procuramos focar esta lição de uma maneira diferenciada.
focando Jeremias como exemplo nosso de ser um vaso nas mãos de Deus. Então, se aconteceu com Jeremias, pode acontecer comigo e com você. Então, quando você pedir, Senhor, eu quero ser um vaso, a escolha, a natureza do vaso é esse que escolhe. Eu quero ser um vaso de ouro, mas é ele que escolhe. Antigamente havia um vaso de muita utilidade. Hoje não existe mais, eu acho. Antigamente, a casa de pobre não tinha banheiro dentro de casa. Então havia um vaso de muita utilidade. Esse vaso ficava debaixo da cama. Era de muita utilidade. Chamava urinol. Era um vaso de muita utilidade, mas ficava debaixo da cama. E usado para um fim, mas era necessário aquele vaso. Então, ser vaso pode significar também ser colocado debaixo da cama. É muito útil, mas não vai ser honrado por ninguém, não. Não vai ser honrado por ninguém. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, pela presença dos teus filhos aqui nesta noite. Nós procuramos ministrar a tua palavra, extraindo delas exemplos para nós. Permita, Deus, que esta palavra tenha falado fundo nos corações de cada um dos teus filhos que aqui estão. E se porventura algum dia estivermos em situação análoga à de Jeremias, o Senhor, o Deus de Jeremias, é o nosso Deus. Nós te agradecemos por isto. E o Senhor disse, eu, o Senhor, não mudo. O Deus de Jeremias é o nosso Deus. Graças te damos por isto. Despede na tua paz. E permita, Senhor, que na próxima quinta-feira, se o Senhor não vier, estejamos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.